Hoje nós estamos entrando num território, num contexto bíblico, dos mais antigos da história. Obrigado, viu? Estamos entrando num território, num ambiente dos mais antigos e hostis da história. Se existe um local aonde podemos dizer que existem batalhas das mais terríveis e agressivas, este local não é o Oriente Médio. Este local não é na Coreia do Norte, no Afeganistão. O ambiente, o local onde se travam as batalhas mais terríveis que existiram, existem e existirão até um dado momento, é justamente no mundo em que vivemos, num contexto espiritual. A Bíblia chama esse lugar de regiões celestiais. Regiões celestiais. Uma gama dos estudiosos da Bíblia, eles nos ensinam que Deus, ao criar o mundo perfeito, puro, antes do homem ser criado, isso lá em Gênesis capítulo 1, versículo de número 1, e criou Deus os céus e a terra. Esses céus e terra que Deus criou, na concepção de muitos estudiosos, e é pertinente esse pensamento, esses céus e terra, eles estavam num determinado local, aonde Deus era entronizado nos céus, onde é até hoje. E abaixo do céu foi criado essa terra. Não é a terra que vemos aqui hoje. Isso é chamado de a teoria do gap, na teologia. Versículo 2 vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. E o texto original vai dizer: e a terra estava sem forma e vazia. Porque entende-se que do versículo 1 ao 2, muito tempo se passou. E nesse período foi o período em que Lúcifer, um habitante desta terra, ele olhou para cima onde Deus estava, sendo criado por Deus, e ele quis ser igual a Deus. Isaías capítulo 14, Ezequiel 28 vai dizer isso. Ele dizendo no coração dele: eu subirei, me assentarei no trono do Todo-Poderoso. Lúcifer dizendo. E quando eu falo Lúcifer é porque é o nome que foi dado a ele, mas não existe a palavra Lúcifer na Bíblia. Então, o texto vai dizer que ele disse: eu subirei e me assentarei acima do trono do Todo-Poderoso. Então, nesse momento, Deus, que havia criado esta terra, ele destrói essa terra. Versículo 1 de Gênesis: Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma, mas Deus não cria nada sem forma. Diga assim: tudo que Deus faz é perfeito. Então Satanás se rebela. A Bíblia diz que Satanás habitava no Éden, não no céu. No Éden. Deus no céu. E Satanás então colocou no seu coração de se assentar. E o texto de Ezequiel 28 diz que ele, no seu comércio, ou seja, no seu network, ele era muito respeitado. Ele era um querubim ungido. A palavra querubim já informa que era um anjo de excelência. Ungido significa capacitado para algo. Ele era o cara.
na linguagem de hoje. Tem gente que fala que Satanás era regente do coral. A Bíblia não diz isso. A Bíblia chama Lúcifer, que naquele tempo ainda não tinha o nome de Satanás, porque ele era um querubim ungido, não havia se rebelado ainda até aquele dia. A Bíblia diz em Ezequiel 28 que ele era feridor de medidas, ou seja, ele era padrão, ele era um padrão cujos outros queriam parecer com ele. Hoje, na nossa linguagem, seria uma referência. E ele então deitou no seu coração de subir acima do trono de Deus, de ser igual a Deus, e vou me assentar, vou dominar. E neste momento Deus olha e vê que ele contaminou 1/3 dos anjos, e Deus então destrói esse Éden. Versículo 1, Deus destrói esse Éden. Quando chega no versículo 2, essa terra que foi destruída, queimada, exterminada, ela agora se encontra sem forma e vazia. E o texto vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a fonte do abismo ou das águas. Para onde foi Lúcifer? De lá, Lúcifer é extraditado. Ele é tirado do Éden. A terra é refeita por Deus, no versículo 2, começa ali uma nova criação. E agora Lúcifer é tirado desse Éden e é colocado num ambiente que ele não é dono, chamado regiões celestiais. Ele, sendo um querubim ungido, ele tem acesso tanto para cima quanto para baixo. E ele aproveita esse 1/3 de anjos que foram derribados com ele, para que executem o seu trabalho. Então, alguém pode perguntar, o que é batalha espiritual? Batalha espiritual é viver submetido a Cristo em um mundo hostil. Quantos aqui já entregaram a vida a Cristo? Bem, você está inserido numa batalha espiritual. Pastor, mas eu não vejo nada. Nem queira. Nem queira. Porque eu já na introdução eu disse que as guerras mais duras, difíceis, horrendas, assustadoras, elas não ocorrem no Oriente e em outros lugares. Ela ocorre acima de nós. Num local que Paulo chama de regiões celestiais. Onde Cristo nos colocou assentados. Tá? Cristo nos colocou numa posição de privilégio, de honra. Então, todos que estão servindo a Cristo e levam uma vida sincera, eles estão inseridos num contexto de batalha espiritual. Alguém pode perguntar, e como eu percebo isso? Você só consegue perceber isso através de algo chamado comunhão com Deus. Só através da comunhão com Deus a pessoa tem a percepção que aquilo não é caso para o médico. Aquilo é caso para Deus. Que aquilo não é caso para o psicólogo. Que aquilo é caso para Deus. Que aquilo não é caso para um advogado. Mas aquilo é caso para Deus. Que aquilo não é caso para um Trimedal, Rivotril, Lexotan, Anafranil ou Cadil. O mais conhecido eu esqueci. Diazepam. Eu tinha um amigo, né? Amigo não, menino que jogava comigo, ele era tão lúcido que o apelido dele era Gardenal. Então, quando você percebe que não é caso para um ansiolítico, para um anti-inflamatório, e você percebe que aquilo é caso para um jejum, e você vai para o jejum e o problema é solucionado, você então está começando a compreender essas verdades. Amém?
Foi dito aqui, nós somos uma igreja inclusiva. Em que sentido? Aqui todos são incluídos, todos são colocados no mesmo bojo, mas a gente crê que Jesus transforma todos que vêm. Amém? Tem caso que é para medicina. Nós temos a inclusão, não é? Para neurodivergentes, o TEA. É caso para medicina, para psiquiatria, psicologia. Mas outros casos comportamentais não são. São para Deus. E a gente crê que Deus transforma qualquer pessoa. Deus transformou você. Deus me transformou. Tá? Então Deus faz qualquer coisa. Deus faz qualquer coisa. Como base desta mensagem, eu quero ler o texto de Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vejam aí, olha só o que diz: vistam-se com toda a armadura de Deus, ou revestivos com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, vistam-se, tá? Porque a nossa luta não é contra, diga, não é contra a família, não é contra o vizinho, não é contra o irmão, nem o patrão, amém? A nossa luta não é contra carne e sangue, sangue e carne, mas contra principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, tá? Contra as forças espirituais do mal. Onde? Pronto. Então essa é a nossa guerra. Essa é a guerra da igreja. Esse é o problema que nós enfrentamos, tá? Mas já no começo dessa mensagem eu tenho que falar uma verdade bíblica irrefutável para você. Essa batalha já foi ganha lá atrás. Glória a Deus. Que loucura! A gente passa por tudo isso, mas essa batalha já foi ganha já onde? Na cruz. Na cruz do Calvário. Glória a Deus. Essa, por incrível que pareça, eu tenho que guerrear, eu tenho que fazer a minha parte, mas essa batalha já foi ganha. Então, por que existe uma batalha espiritual? Porque esse ser que habitava, que era o cara, o suprassumo, a última bolacha do pacote, chamado Lúcifer, ele foi tirado, e o termo Lúcifer vem do termo estrela da manhã, ou brilhante, porque Lúcifer significa projetor de luz. Então, esse termo vem do termo estrela da manhã, ou aquele alva do dia, como a Bíblia chama, tá? Daí criaram o termo Lúcifer, aquele que projeta luz. Mas Satanás hoje não tem nada de Lúcifer. Tem até filme de Hollywood, recordista em bilheteria, não é? Lúcifer, advogado do diabo, seja lá quem for, tá? Não tem Lúcifer nenhum hoje. Hoje existe Satanás, que significa adversário. Ok? Mas eu sei que ninguém vai querer colocar o nome de uma criança de Lúcifer. Ninguém vai querer colocar. Mas não existe mais isso hoje, tá? Hoje o nome do diabo é adversário, é Satanás, o opositor, aquele que se levanta contra, tá certo? Adversário. Então a gente fica perguntando, mas a guerra já foi vencida, a batalha. E por que a gente tem que lutar? Porque existe um ser que desde os primórdios, ele luta contra a igreja. Antes da igreja existir, Deus já havia falado sobre uma batalha que viria. Coloca na tela para mim Gênesis 3,15, eu vou mostrar para vocês. Olha aí, Gênesis 3,15, onde Deus está falando, tá? Onde começou a batalha espiritual. Porém, inimizade, Deus, nesse capítulo, Adão e Eva são expulsos do Éden, do jardim do Éden, ok? Éden significa lugar de delícias, jardim significa lugar secreto. Deus tira eles do lugar secreto e ainda deixa no Éden. Fala, daqui vocês não entram mais. Colocou 2 querubins e as espadas
flutuavam para que o homem não voltasse mais para dentro do jardim. Aí Deus fala para o homem: a partir de agora você vai ter que comer do teu suor, vai ter que ralar, vai ter que arrancar mandioca da terra, vai ter que regar, vai ter que colocar adubo, você vai ter que tirar pedra, vai ter que lidar com cobra, escorpião. A partir de agora, meu filho, você se vira, você vai ter que suar a tua camisa para sustentar a tua família e tua casa. Acabou a moleza, porque antigamente era só ir na terra e retirar, era só cuidar, olhar. Deus olha para a mulher e fala: a partir de agora, minha filha, você sofre, você sente uma dorzinha de parto, né? A partir de agora a sua dor de parto vai ser multiplicada. Multiplicada, porque eu já projetei você. Deus estava dizendo para Eva: eu já projetei você para dar à luz. Embora ela não tinha dado, Deus está falando: a partir de agora se prepara, você ia sentir dor, só que agora eu vou multiplicá-la. Você vai sofrer muito, tá? Por causa do pecado. E por causa de vocês, toda a terra e toda a humanidade vão sofrer, vão ser influenciadas. Deus olha para a serpente, a causadora do dano, a que enganou Eva, a mentirosa, sabe? Onde Satanás entrou nela, e fala: você vai ser o mais temido dos animais da terra, você vai rastejar sobre o teu ventre, todos terão medo de ti, tá ok? Aí Deus vai e fala isso para a serpente, mas não era para a serpente, era para quem estava na serpente, para o diabo. Diga assim: não era para a serpente, era para quem estava nela. Aí Deus fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, serpente, tá? Entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a descendência da mulher e a sua descendência, tá ok? Ou seja, a semente da mulher vai ferir a tua cabeça, e a tua descendência, serpente, lhe ferirá o calcanhar ou o corpo, ok? Deus estava dizendo o quê? Ô serpente, a partir de agora, nunca mais vai dar certo vocês, porque eu vou colocar uma briga, uma batalha espiritual, entre os seus descendentes do mal, contra o descendente da mulher, Eva. E quem era o descendente da mulher? Diga assim: Jesus. Tá? Este Jesus vai ferir a cabeça do seu descendente, tá? Vai ferir a sua cabeça. E o seu descendente vai ferir o corpo. E isso aconteceu na cruz. Então a batalha espiritual deu início ali. Quando Deus está dizendo para a serpente: olha, a partir de agora, eu estou declarando inimizade entre você e a sua descendência, contra a mulher e a descendência da mulher, que é Cristo. E isso se estende a todos nós. A guerra do diabo não é contra Deus. Diga: Deus não luta contra o diabo. O diabo não luta contra Deus. O diabo luta contra a igreja de Deus. Tá? O diabo luta contra nós. Porque o lugar que ele ocupava hoje está reservado para quem se chama igreja. O lugar na eternidade que o diabo e 1/3 dos anjos ocupava está reservado para a igreja na atualidade. O diabo, ele não luta contra Deus, porque Deus não tem adversário. Deus é todo poderoso. Aleluia. Eu não lembro qual escritor que foi, que disse que Deus olha o diabo como um cachorro bravo, mas Deus colocou uma corrente nele e fincou uma estaca, então ele só vai até onde a corrente alcança. Assim é o diabo em relação a Deus. Agora, em relação à igreja, se nós não estivermos revestidos debaixo do poder de Deus, da autoridade do sangue de Jesus, nós não temos força. É por isso que a igreja de Cristo tem que entender: embora a batalha já seja ganha, eu já tenho a certeza que no final Satanás nunca vai vencer. Ele quer me atrapalhar, ele quer te atrapalhar. Então nós precisamos entrar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, nos revestir no poder de Deus, vestir as ferramentas, vestir a armadura, para estar firme no momento que Satanás investir contra nós. Satanás está investindo contra a tua casa, contra a tua família. Satanás quer roubar o teu trabalho, Satanás quer impedir você de crescer, Satanás não
quer que você seja abençoado, prospere, que os seus filhos estudem. Satanás não quer que o seu casamento vá bem. Satanás não quer que os seus filhos prosperem e cresçam na vida e vão além do que você foi. Satanás não quer. Ele não quer que você venha cultuar, ele não quer que você se vista bem, ele não quer que você use um bom perfume, ele não quer que você conheça a palavra, ele não quer que você ore, ele não quer que você jejue. Satanás não quer. Satanás quer que você aceite e ache que tudo é relativo, tudo é normal. Para mim tá bom desse jeito, mas Jesus nesta série de mensagens vai mostrar para você que Ele tem coisa maior para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos. Deus tem coisa maior e melhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Qual é o plano de Satanás? Impedir o ser humano de se tornar semelhante a Cristo, fazendo com que o ser humano cumpra e viva de acordo com seus próprios desejos. O que é servir a Cristo, segundo o próprio Jesus? É tomar a sua cruz, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, filho. Seguir. E quando fala de cruz é o quê? Eu estou indo para ela morrer, e o seu destino é o mesmo. Então, o plano de Satanás não é impedir de Deus de te abençoar, é impedir você de ser abençoado por Deus. Porque ele não tem poder contra Deus. Satanás não tem poder contra Deus. Então Satanás quer impedir você de adorar a Deus. O maior sonho, não é nem sonho, é uma utopia. Sabe? Ele tem um sonho, mas isso não... Eu creio. E o que você está me ouvindo e vai concordar comigo. Tá? O maior sonho do diabo é que um crente que está me ouvindo aqui hoje, por um minuto, se prostre e adore o seu nome. Essa seria a maior realização do diabo. Um crente um dia se prostrar e falar: não vou adorar mais a Deus, eu vou entregar minha adoração ao diabo. Esse seria a maior realização do diabo. Mas pelo semblante que eu estou vendo ali, aqui e lá, eu acho que vai dar ruim para ele. Eu acho que não vai dar certo para ele. Não vai. Só quem viveu lá sabe o que ele fazia. Só quem um dia foi chamado de cavalo, de bebum, de pingunço, de viciado, de prostituto, de prostituta, de ladrão, de bandido, de assassino, sabe como era tratado lá. Agora, do jeito que Jesus me trata, do jeito que Jesus trata você, ela é baracandara séria. Era sem pecado e mesmo assim me amou. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. A única coisa que nós tínhamos era o quê? Pecado. Só pecado. Mesmo assim, ele amou a gente. Glória a Deus. Então vai dar ruim para ele, tá? Vai dar ruim. Batalha espiritual, aprenda isso. Ela acontece em dois ambientes. Ambiente interno, ou seja, interior e exterior. Ela acontece em quantos ambientes? Dois. Quais são? Interior e exterior. Ambiente interior. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha aí a batalha espiritual interna. Porque a carne luta contra e o espírito contra, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Ó, é luta travada, é luta constante.
É luta travada e constante. Você vai dormir querendo realizar seus intentos e acorda querendo realizar seus intentos. Sabe, você é tentado a negociar sem orar, a dizer sim sem Deus confirmar, sabe, a fazer a tua vontade mesmo percebendo e tendo aquele comichão assim, aquele ardor na alma que não é para fazer, mas eu quero porque eu tenho que fazer, porque eu tenho palavra, porque eu tenho ego. Um dia eu nessa gana de eu quero porque eu tenho palavra, se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. Eu saí daqui com mais 2 pessoas para o interior de São Paulo para pregar na cidade de Bariri, num congresso, e quando eu voltei, bateram o carro comigo a 150 por hora, o carro deu perda total, numa rocha, e o carro só amassou do meu lado, o logo do Toyota, do Corolla, ficou intacto do meu lado onde eu estava. O carro deu perda total, a roda ficou embaixo do meu banco, a minha perna aqui ficou carne viva, eu quebrei essa mão, os ossos aqui desconjuntaram, o meu L4, L5 quebrou, o meu cóccix, tá certo? Porque naquele dia, mesmo eu sentindo não é para ir, e o pastor falando não é para ir, eu falei, pastor, mas eu dei minha palavra, eu tenho que ir. Pronto, olha o que aconteceu. Então a nossa palavra, ela não pode estar acima do que o Espírito de Deus está nos direcionando. Aleluia, tá certo, glória a Deus. Então antes de dar a sua palavra, ore a Deus para ver se é aquilo mesmo, porque depois que deu a palavra é ruim voltar, e o nosso ego e o nosso orgulho nos impede de retroceder, mas é melhor retroceder, dar a cara para bater e falar, me desculpa, eu errei, não vai dar, do que morrer numa curva na estrada. Diga para quem está ao seu lado, está entendendo? Aleluias. Então é uma luta diária. Quando Deus nos fez, Ele colocou em nós, sabe, como que Deus faz o homem? O Adão, tá? Entenda uma coisa, porque alguém fala assim, a gente é a imagem de Deus, somos, mas através de Adão. Deus não me fez do barro, eu sou descendente de Adão, Deus fez Adão do barro, amém? Maravilha, porque senão a minha origem é barro, e a minha origem não é barro. Efésios 2, 1 e 2 e 3, diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então minha origem não é barro, minha origem é a eternidade, é céu, e é para lá que eu vou. Está certo ou está errado? Então tá bom. Deus pega o pó, faz o ser humano, e alguém fala um boneco, eu não sei, eu não estava lá. Se era um boneco ou não, se era redondinho, gordinho, cabeludo, careca, não sei, se tinha barba branca, barba preta igual o moço aqui, não sei, tá? Cabeludo, não sei. Mas Deus molda o homem. Quando Deus molda o barro, o texto vai dizer que Deus sopra, ruach, que significa ar em movimento. Só que aquele ar não era um ar comum, Deus soprou, então saiu de dentro de Deus. Então era o fôlego de Deus sendo soprado naquilo. Quando o fôlego de Deus entra em contato com o barro, naquele momento, é gerada a alma do ser humano. Aí é corpo, alma e fôlego, que chamamos de espírito, porque espírito é o que? No grego, pneuma, pneu, ar, e o prefixo ma, movimento. Pneuma, ar em movimento. Tá certo? É por isso que na tradução bíblica, o termo é, quando a gente fala aleluia, aleluia. Por quê? Iá, porque aleluia significa glória a Deus, glória a Jesus. Por quê? O final, o iá, está se referindo a Deus. Quando a Bíblia fala o nome de Deus, é simples, é só você respirar. Não tem tradução, mas a palavra é iau, iau. Então quando você diz aleluia, o final é Deus. Então quando Deus sopra no homem, Deus está soprando o seu espírito, o seu fôlego de vida. O homem se torna alma vivente. Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. Entrega a vida a Jesus, é espírito, alma e corpo. A alma diz respeito à nossa sede da emoção. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu quero. Comprei o carro, que alegria, alma. Troquei de apartamento, que alegria, alma. Olha, meu namorado tem olho verde, tem 2 metros de altura, carro importado, que felicidade, alma.
Depois de um mês não gosta mais. Alma não tem nada a ver com o céu. Agora, quando você quer uma coisa, é tudo de bom, mas você conhece a Cristo agora, o Espírito que está em você não está dominado pela alma, ele está em contato com o céu, com Deus. Aí você quer muito aquilo, mas o Espírito está em contato com o céu, em oração, revestido do poder de Deus. Esse Espírito, ele vai falar contra a alma. É a briga que eu acabei de ler interna, dizendo: não, isso você quer, mas não é bom. Isso você quer, mas vai dar ruim. Isso você quer agora, pode te ajudar, mas depois vai dar prejuízo. Então a alma é influenciada pelo Espírito, e o Espírito é influenciado pelo Espírito de Deus. Então quando a pessoa é crente, a guerra é totalmente, é diariamente, em todo momento. E se você der atenção, você quebra, você cai e ele te vence. Mas em nome de Jesus, você que conhece a presença de Deus, já experimentou do Espírito de Deus, mantenha-se em contato com Deus, através da oração, do louvor, do pensamento no céu, adorando a Ele, lendo a palavra, estudando, crescendo, porque toda vez que você quiser algo que Deus sabe que vai te prejudicar, o Espírito vai dar um sinal de alerta, e você que está dando 2 passos para frente vai parar e dizer: peraí, eu estou sentindo que pode não dar certo. Quando você fala: eu dou a resposta para você amanhã, à noite o Senhor muda toda a história, e no outro dia o negócio não é concretizado. Você não peca, porque deu ouvido à voz do Espírito de Deus. É uma guerra interna. Pastor, nessa briga, no ringue, alma e espírito, quem é que vai ganhar? Quem estiver melhor alimentado. Quem você treinar mais vai vencer essa guerra. É simples assim, tocando em miúdos. Quem vai ganhar essa batalha? Quem se preparou melhor. Quem se preparou melhor, tá certo? Essa é a batalha espiritual que é dentro. Mas existe uma exterior também, tá? Que está em 2 Coríntios 4:4. Olha aí. Nos quais o Deus, olha, Deus em letra minúscula, tá? O Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É isso? Não é esse texto não. É segundo Coríntios 10:4, tá? 10:4. Isso, olha aí. Ó, essa é externa, ok? Porque as armas da nossa guerra, da nossa luta, tá certo? Tá? As armas da nossa luta não são carnais. Não é no braço. Não é tirando satisfação. Não, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Quando alguém te dá uma alfinetada no trabalho, na academia, sabe? Quando alguém vem com sarcasmo para você, ironia, sabe? Elogia a roupa que você está. Nossa, que lindo você está hoje, hein? Não é? Dá aquele elogio para a irmã, né? Ô, irmã, você emagreceu, tá vendo que a irmã está um pouquinho acima do peso, né? A vontade que dá é revidar. Mas a nossa arma não é no mesmo nível. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, tá? Destruímos raciocínios falaciosos. Aleluia. Levante sua mão direita. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nessa batalha, embora ela já é vencida, você tem que vigiar. Você tem que tomar cuidado, porque o diabo está preparando laço contra você todo dia. Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz que ele é como um leão, que está ao teu derredor, bramando, buscando você. Ele quer tragar você, sabe? Mas Tiago 4,7 diz assim, olha: submetei-vos, sabe, debaixo da vontade de Deus, resistam o diabo e ele vai fugir de vocês. Então eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, de que ferramenta nenhuma, Isaías 54:17, ferramenta preparada nenhuma, ferramenta preparada nenhuma, ferramenta preparada nenhuma vai prevalecer contra você. Em nome de Jesus, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Deus está blindando a tua mente aqui hoje, através do poder da sua palavra. Quantos aqui acreditam e tomam posse? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Diga assim, olha: todo crente que não está em batalha
já foi levado cativo. É isso aí. Nossa, pastor, parece religião isso. Não, não é religião, não, é verdade. É verdade. O dia que você ouvir um crente, eu digo um crente, tá? Não é Nutella. Não é Nutella, estou dizendo um crente. Falar para você assim, olha, eu nunca vivi um período tão bom na minha vida. Financeiramente, saúde, casamento, família, trabalho, ministério. Estou voando. Está cativo. Está cativo. Nunca você vai encontrar um crente fiel que não esteja passando alguma luta ou enfrentando alguma dificuldade em uma área da sua vida. Isso não é religião. Ah não, porque antigamente era assim, né? Eu fui muito tempo. Eu tenho 33 anos de fé. Tá? 33 anos. Dos 33 anos, 28 eu pastoreio. Tomo conta de igreja há 28, há 20, nem lembro mais, 25 acho, por aí. Tá? Não era nem pastor que tomava conta de igreja. Fui ser consagrado pastor em 2008, me converti em 90. E eu lembro daquele tempo na igreja que se você abrisse o braço na igreja e falasse assim, puxa vida, que prova. Meu Deus, eu não aguento mais tanta prova. Alguém ia falar assim, conserta a tua vida, irmão, você está em pecado. Era assim. Se você, por outro lado, falasse assim, glória a Deus, eu nunca vivi um momento como esse. Faz tanto tempo que eu não sei o que é uma prova. Alguém ia falar assim, sangue de Jesus tem poder, irmão. Crente sem prova é porque está na mão do diabo. Então era dois extremos, né? Mas na realidade, se nós formos ver, o crente que não está em batalha, sabe, ele já foi levado cativo. Porque Satanás, ele não tem prazer nenhum em incomodar quem está na mão dele. E a pessoa que está na mão dele já é um boneco, é uma marionete. Satanás leva para a prostituição, ele vai. Para a biqueira, ele vai. Para a boate, ele vai. Sabe? Para o funk, para o pagode. Nós somos uma igreja que recebe todo mundo. Ok? Como Jesus recebe todo mundo, mas não aceita as pessoas do jeito que elas são. Recebe como são, mas transforma. Então a gente crê, porque Jesus, diga assim para quem está ao seu lado, Jesus não quer melhorar a tua vida. Diga não, 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 não. Jesus quer transformar a tua vida. Então a gente não entra por esse caminho não, tá? A gente não entra por esse caminho não, tá? Então, o crente que não está guerreando uma guerra, sabe? Ele já foi levado cativo. Porque como que Satanás vai ter prazer em você chegar do trabalho cansado? Ó? Quantos aqui chegaram do trabalho e estão aqui hoje? Levante a mão. Olha só, quanta gente. Sabe, de repente tem alguém aqui que está vivendo um momento de saúde tão pleno, que não está nem com dor na perna. Mas eu creio que a maioria está com um pouquinho de dor nas pernas, uma dor na coluna, até porque ficar sentado no começo do culto até agora, né, uma dorzinha de cabeça, né? Alguém está com algum sintoma, Deus abençoe que não, mas é provável, tá? Então é difícil, né? Alguém falar assim, não, eu não estou sem nada, sem problema nenhum, estou zerado, está sobrando dinheiro, posso viajar para onde eu quiser agora, comer onde eu quiser agora, eu posso fazer o que eu quiser agora, está em todas as áreas da minha vida, está bem, é difícil. Agora você acha que o diabo, ele se alegra em você trabalhar o dia todo, sabe? E ele ainda colocando pressão, às vezes, no trabalho, pressão psicológica e emocional, conhecendo o seu temperamento, seja ele qual for. E Satanás, você acha que ele aceita de boa você falar assim, cheguei em casa, vou colocar minhas coisas lá, vou tomar um banho se der tempo, vou sentar no sofá, meu Deus, vai começar o culto. Igreja, você acha que Satanás gosta disso? Não, fião. Satanás quer que você vá tomar um banho quente, vai para debaixo do cobertor, assistir o Big Brother,
Eu não sei, ainda tem gente que assiste isso, né? É a lata de lixo, sabe? E que você acorde amanhã e vai trabalhar de novo. É isso que ele quer. Então, isso também é uma batalha espiritual. Você passar por isso e falar assim, não, eu vou para o culto. Eu vou para o culto. Sabe, estou cansado, mas eu dei a carne, o sangue no trabalho, agora eu vou dar osso para Jesus? Não vou. Eu vou oferecer o meu melhor para Ele. Aleluia. Então que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus recompense, que Deus te dê força. Para você sempre agir dessa forma, pensar dessa forma. E entender que você às vezes vai chegar aqui quebrado, mas você vai sair daqui restaurado. Você às vezes vai chegar aqui com dor no corpo, você vai sair daqui saltando de alegria e dizendo, eu estou diferente de quando eu entrei. Você vai entrar aqui preocupado, sem saber como resolver um problema amanhã. E durante a pregação ou o louvor, aleluia, você vai sentir Deus falando com você, aqui, esse é o caminho, vá nele. Você sai daqui com a direção. Aleluia. Existem dois grupos que compreendem batalha espiritual de jeito diferente, tá? Um grupo é o grupo que tudo é soberania de Deus. Tudo é soberania de Deus. Tudo que acontece, de ruim ou de mal, é a vontade de Deus. Esse é um grupo. O outro grupo é que tudo é o diabo. Eu já conheci muita gente assim, não paga a conta, corta a luz, é o diabo. Fala mal de alguém, pois tem problema, aí fala, o diabo se levantou. Fala mal de alguém, cruza no mercado, né? Aí no mesmo corredor não tem jeito, né? Aí chega em casa, fala, tive que cumprimentar tal pessoa, o diabo se levantou. Jesus amado, né? São dois extremos. Mas eu quero mostrar uma coisa para você na Bíblia, tá? Tem hora que coisa não dá certo, porque Deus não quer que você faça. Coloca para mim Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, para eu concluir. Vou mostrar Deus agindo para algo não dar certo. Olha lá. E percorreram quem? Paulo, Silas. Percorreram a região de Frígia, Frígio-Gálata, tá? Frígia e Galácia, tá? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Põe o 7. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Não permitiu. Teve uma mulher no século passado, morreu nesse século aqui, o marido dela era um homem desconhecido chamado Billy Graham. O maior evangelista, sabe, do século passado. Billy Graham. A mulher dele escreveu um artigo dizendo, graças a Deus por não ter respondido todas as minhas orações. Porque a oração que ela mais fez na vida dela, Senhor, eu não quero casar com aquele grandão feio. Eu não quero casar com ele, ele é muito grande, ele é feio. Deus não ouviu e ela casou com ele. Billy Graham foi o maior pregador do século passado. Não ficou bonito, mas foi o maior pregador. Tá certo? E ela disse depois, graças a Deus que Deus não ouviu minha oração. Diga para quem está ao seu lado, dê graças a Deus. Tem coisas que não deram certo na tua vida, para você estar sorrindo aqui hoje. Diga assim, então celebra. Aí foi Deus. Ah, mas tudo que então dá de errado é Deus? Não, às vezes dá errado é o diabo. Às vezes não é só Deus, às vezes é o diabo. Coloca aí, 1 Tessalonicenses 2,18. Palavra do mesmo apóstolo Paulo. Por isso, quisemos ir até vocês, para a igreja de Tessalônica, mas eu, Paulo, por mais de uma vez, diga assim, uma vez,
2 vezes. Tem tradução que fala por 1, 2 vezes. Tentei ir até vocês, porém Satanás nos barrou no caminho. Então tem coisa que não dá certo na tua vida, que as portas fecham, porque é o diabo mesmo. Ele trava, põe ferrolho, corrente, impedimento. Agora é verdade que a gente contribui muito para que ele faça isso. A gente contribui. Porque Deus fala algo conosco numa pregação. Nós somos uma igreja que crê na manifestação dos dons. Às vezes Deus fala com você algo, me usa pregando aqui, ou me dá uma revelação, ou para alguém, sobre a tua vida. Uma palavra do conhecimento. Alguém tem um sonho profético com você. E fala algo para você que mexe com a tua alma, com o teu espírito, e você sente, isso foi Deus, porque eu não conversei com ninguém. Deus, maravilha, aí foi. Mas aí você, alegrão, sabe o alegrão da turma? O gente boa, faz um churrasco para falar para todo mundo que Deus falou contigo. Estava na igreja, Deus revelou para o pastor. Eu estava na igreja, a palavra falou comigo isso. Deus falou comigo, Deus me deu um sonho. Deus deu um sonho para uma pessoa que eu nem conheço sobre isso. E falou que vai fazer. Na hora que você fala, a pessoa que está com você não está na mesma sintonia. E ela quer te ver bem, mas às vezes nunca melhor do que ela. Tem pessoas que querem ver você bem, mas nunca melhor do que ela. E aí na hora que você fala, o diabo capta. E aí, sabendo desse plano, ele começa a colocar pedra de tropeço. Sabe? Pessoas no meio do caminho. Para dizer, para com isso é besteira. Então enquanto Deus fecha a porta para te abençoar e para você estar bem aqui hoje, Satanás fecha a porta para você hoje estar aqui desanimado, triste, cabisbaixo, dizendo, as promessas de Deus para a minha vida já se findaram. Mas quando Deus fecha a porta você celebra, quando o diabo fecha a porta é hora de você se levantar. Se levantar, glória a Deus, e discernir o que vem de Deus e o que não vem. Como que eu posso discernir? Comunhão com Deus. Como que eu posso ter comunhão com Deus? Orando. Por que orando eu tenho comunhão com Deus? Porque orando você tem comunhão com Deus. 1 Coríntios 12:10 vai dizer que Deus a um deu a operação de maravilhas, olha lá, a operação de milagres, e a outra profecia, e a outro discernimento de espírito. O que é discernir espírito? É saber quem está por trás de uma ação, quem está por trás de uma fala. Então quando você entende que Deus está fechando uma porta, você logo compreende que é Deus, porque você orou e Deus te deu um discernimento do espírito que está atuando ali, é Deus. Mas quando Satanás fecha uma porta, você logo tem a compreensão, isso não é de Deus, é o diabo me impedindo, porque Deus quer que eu cresça. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar, eu vou me posicionar, eu vou me armar, vou me revestir com a couraça, aleluia, a couraça da fé, o escudo, a sandália, e eu vou me levantar como um crente fiel, que confia na promessa de Deus, e eu não vou entregar minha casa, meu projeto, meus filhos, minha esposa, meu marido, nas mãos dele, não. Se ele quiser tirar, ele vai ter que suar muito, porque eu vou lutar até o último dia da minha vida. Agora, como é que você vai lutar? Coloca para mim Efésios 6:10. Olha aí, ó. Está na tela? Se coloque de pé, por favor. Eu quero que você leia diante de tudo que eu falei, tá? Olha o termo, ó. Quanto mais, no demais, no entanto. Vamos lá? 1, 2, 3. Quanto ao mais, pronto, esse é o caminho. Esse é o caminho. Buscar força em Deus. Buscar força em Deus. Buscar força em Deus. Deus, busca força em Deus. Acordou de madrugada para ir no banheiro, não volta para a cama, dobra o joelho, nem que seja 10 minutos. Senhor, te agradeço, me reveste do teu poder, da vitória, abre as portas para mim nesse dia. Acordou de manhã, dobra o joelho, não sai fazendo a oração do preguiçoso não, sabe? Amarrando o cadarço, pegando chave do carro, carteira. Senhor, abençoa, obrigado pela noite, abençoa o meu dia. Senhor, amém, glória a Jesus. Acabou, não, pelo amor de Deus.
Não, acorda um pouquinho antes. Pô, tem gente que acorda antes para ir para academia. Tem gente que acorda antes para fazer tanta coisa. Não é? Não, eu vou acordar antes porque eu tenho que andar meia hora. Pelo amor de Deus, acorda uma hora antes então, ora meia hora e anda meia hora. Cuida dos dois. Tá certo? Aquele que não se encontra com Deus nas primeiras horas do dia, às vezes se encontra com o diabo o resto do dia todo. Não é frase minha não, viu? Eu não tinha capacidade de fazer uma frase dessa. Essa é a frase de alguém muito, tá certo? Se eu não me engano, foi John Wesley, tá? Feche teus olhos. Aleluia. Abra o teu coração. Glória a Deus.